Olá, meu nome é Alá e eu sou acupunturista e doula, e nesse vídeo eu quero dar algumas dicas bem práticas para você conseguir ter uma introdução alimentar de sucesso com seu filho. Primeiro, temos que lembrar que cada bebê é único e não é porque o bebê bateu os 6 meses, o marco dos 6 meses, fechou a data que ele está pronto para comer. Você tem que observar alguns sinais que eu explico no meu outro vídeo sobre introdução alimentar pelo método BLW. Mas o principal sinal é o bebê já conseguir sentar sozinho, sem apoio, porque isso indica que o desenvolvimento neurológico dele já também está pronto na capacidade de deglutir. O movimento que ele faz com a boca para mamar e para engolir comida é diferente. Então a gente nunca deve forçar o bebê a comer antes de estar pronto. Esse é só um dos sinais. O bebê também tem que demonstrar interesse pela comida, ter ímpeto de alcançar a comida. E não é só aquela curiosidadezinha do bebê, né? É um ímpeto mesmo de se alimentar. E o principal é a gente estar sempre muito tranquila quando a gente vai dar comida para o bebezinho, porque tudo é muito novidade e se a gente fica muito nervosa, a gente cria um clima tenso e o bebê sente isso. E aí ele começa a entender que comer pode ser uma coisa meio tensa. Então, sempre com muita tranquilidade, respeitando o tempo dele, sem querer que ele de repente bateu o marco dos 6 meses e sai batendo um pratão, tá se alimentando. Às vezes ele vai só chupar a comida, às vezes ele vai só cheirar, botar na boca e cuspir. E é assim mesmo. Mas eu quero dar 10 dicas práticas para vocês terem bem claro do que fazer quando for dar a introdução alimentar. No final das 10 dicas eu também vou passar a lista que eu montei de alimentos que eu usei na introdução alimentar da minha filha. Na verdade, foi uma lista que eu criei para me autoguiar e para ajudar quem mais fosse cuidar da minha filha quando eu precisasse trabalhar a entender o que ela pode comer, o que ela não pode, porque até o primeiro ano existem algumas restrições que eu acho bacana a gente seguir. Mas é claro que essa lista é muito individual, eu vou dar a minha e explicar as minhas escolhas, mas você talvez faça escolhas diferentes das minhas, né? Aqui não é uma regra. Então, o primeiro ponto importante a você considerar na introdução alimentar do seu bebê é que os estudos científicos têm comprovado que fatores nutricionais e metabólicos em fases iniciais do desenvolvimento humano, eles têm efeito a longo prazo na saúde. Isso quer dizer que os primeiros anos de alimentação do bebê são absolutamente essenciais para determinar como o corpo dele vai funcionar, inclusive na vida adulta. Agressões alimentares nessa fase inicial da vida, que é tão delicada e tão suscetível, podem causar efeitos negativos no futuro, como por exemplo introduzir açúcar muito cedo na alimentação do bebê pode predispor ele a diabetes. E é só um detalhezinho. Então, para a gente tentar garantir uma saúde melhor para os nossos filhos, a gente tem que levar em conta de que essa primeira fase da introdução alimentar, ela é um marco na vida do bebê. E a gente vai estar ensinando o corpo dele a se alimentar. Ponto 2 na introdução alimentar. O leite materno ele continua sendo a principal fonte de nutrientes para o bebê até o primeiro ano de vida. Então, se o seu bebê tem 6, 7, 8, 9 meses e come pouco, só brinca com a comida, prova um pouquinho, não bate um pratão, não se preocupe. Se ele ainda mama, o leite materno ainda é o que sustenta ele. Ainda é a principal fonte de nutrientes. E se você introduz a alimentação do bebê antes dos 6 meses, você está aumentando as chances do seu bebê desenvolver alergias alimentares e problemas digestivos, porque o sistema digestivo dessa criança ainda não está pronto para receber alimentos. Então é um erro muito comum, inclusive cometido por pediatras, introduzir a alimentação do bebê aos 4, 5 meses. Esse bebê ele não está neurologicamente e digestivamente pronto para receber alimentos. Os pediatras atualizados têm reforçado bastante isso e hoje a gente sabe que isso é verdade a partir dos estudos científicos. Porque é a partir do 6º mês que o bebê começa a produzir as enzimas digestivas, ao menos numa quantidade suficiente que essas consigam digerir adequadamente os alimentos. Então, quando a introdução alimentar é feita precocemente, além das alergias e dos eczemas e outros problemas que você pode causar no bebê, você pode deixar o organismo dele mais fragilizado e mais suscetível à prisão de ventre e outros problemas digestivos. Então, novamente, aquela questão, a maturidade neurológica do bebê, que demonstra que ele está pronto para comer, é ele não empurrar mais a língua para frente, que é o movimento de mamar, é ele conseguir sentar sozinho e ele ter o ímpeto de alcançar os alimentos. E isso é só lá pelos 6 meses. Alguns são com 5 meses e 3 semanas, alguns são com 6 meses e meio. É um período, mas a gente tem que observar o nosso bebê e respeitar esse momento dele.
E mesmo o bebê que ele não mama leite materno, ele também deve permanecer apenas na fórmula até o 6º mês. Essa é a indicação da Sociedade Brasileira de Pediatria. Terceiro ponto para uma introdução alimentar de sucesso. Após o 6º mês, o bebê deve receber os alimentos de forma complementar, um a um, como um caráter de teste, para ir aos poucos você ir diversificando. Então não é para de repente ele virou 6 meses e você misturar um monte de legume e fazer uma papinha de um monte de coisa, não é para você fazer uma salada de fruta para ele, é para você ir testando. Aos poucos introduzir um a um cada alimento, dar aquele alimento, repetir, dar no outro dia o mesmo alimento e ver como esse bebê reage. Alguns bebês têm alergias a tomate, a maçã, a banana. É mais raro, mas acontece. Então a gente também tem que observar como é o nosso bebê e aos poucos ir apresentando os alimentos para ele. E à medida que esses alimentos vão sendo introduzidos e a gente já está segura de que o bebê está comendo eles, aí a gente pode começar a misturar um pouquinho. No caso de bebês que ainda mamam no seio, a sugestão oficial é de que você ofereça alimentos para eles 3 vezes ao dia. Então, na parte da manhã, na hora do almoço, no meio da tarde, mais ou menos isso. Se o bebê não mama mais no seio, ele já está na fórmula, então você vai oferecer os alimentos 5 vezes ao dia. Mas lembre, nunca forçar. E é normal que o bebê rejeite aquele alimento várias vezes. Às vezes demora até 10 exposições ao mesmo alimento para o bebê começar a aceitar aquela comida e realmente comer aquilo. Então vamos controlar a nossa ansiedade, relaxar, respira fundo e vai oferecendo. E acredita que o bebê que tem comida em casa, uma hora ele vai comer. Porque bebê que tem comida em casa não passa fome. Quarto ponto para uma introdução alimentar de sucesso. A gente tem que lembrar que a capacidade gástrica da criança é pequena, cerca de 20 a 30 ml por quilo. Então uma criança de 7 quilos, ela vai ter um estômago que aguenta uns 200 ml. Vamos lembrar que o estômago da criança não é do mesmo tamanho que o nosso, então a gente não pode exigir que eles comam muito. Às vezes algumas garfadas, alguns pedaços de fruta, alguns legumes, para encher o estômago deles. Quinta dica: a criança não precisa experimentar tudo que a família come. Por exemplo, a criança não precisa comer nenhum tipo de iogurte industrializado, nem queijinhos, nem bebidas alcoólicas, nem refrigerantes, nem bolos. Isso é da alimentação dos adultos e não é tudo que o adulto come que o bebê tem que comer, né? Ninguém vai dar golinho de cerveja para o bebê e igualmente ninguém precisa dar iogurte e outras besteiras para um bebê. O bebê está precisando comer comida de verdade, tá bom? Então vamos proteger as crianças dessas experimentações familiares. Sexta dica: nunca brigue com a criança para que ela coma tudo o que você quer que ela coma. Não obrigue a comer até o fim, não obrigue a limpar ou raspar o prato. A criança ela tem que saber se autorregular e saber quando o cérebro dá o sinal de que a fome foi saciada e o apetite passou, está satisfeito. A gente não deve forçar uma criança a comer mais do que ela tem vontade, pois a gente também vai contribuir para dilatar o estômago dela e criar uma relação desarmoniosa com a alimentação. Geralmente a gente é muito ansiosa e fica esperando que eles comam mais do que eles dão conta. E é um jogo muito bobo, pois quanto mais a gente força o bebê a comer, mais ele passa a rejeitar a comida. Então a gente faz o efeito contrário ao que a gente deseja. E aí a gente tem que ter cuidado para não transmitir sentimentos de frustração em relação à alimentação da criança. E também nunca castigar a criança por não comer tudo, mas também, por outro lado, nunca passar a mensagem de que a criança vai ser mais amada se ela comer tudo. É tão delicado esse equilíbrio. Ponto 7 para uma introdução alimentar de sucesso. As crianças são diferentes. Não adianta você ficar comparando o seu bebê com o bebê das suas amigas. Às vezes o que funciona para um não funciona para o outro. Então mesmo eu, quando dou os meus vídeos aqui e falo que funcionou comigo e com a Lara, você pode tentar, mas se não funcionou com você, tudo bem, talvez funcione de outra forma com você. Além disso, o apetite de cada criança é variável e o paladar de cada criança é único, porque o paladar é formado lá na gestação. Oitavo ponto para uma introdução alimentar saudável. O leite de vaca, por muitos motivos, não deve ser introduzido antes dos 12 meses. Eu, como acupunturista, eu seguraria mais tempo ainda. Minha filha, ela só foi consumir laticínios depois dos 20 meses, eu acho. Mas também a gente pode dizer que o leite de vaca, ele é pobre em zinco e ele é pobre em ferro. Ao mesmo tempo, ele atrapalha a absorção do ferro da criança.
Então a criança que ela começou a consumir leite de vaca, ela provavelmente está mais suscetível a precisar suplementar ferro. O que se ela só mamasse o leite materno e consumisse outros alimentos, ela não precisaria. Qualquer dúvida sobre o ferro, eu tenho um vídeo explicando unicamente a questão de dar ou não dar ferro complementar, né, a vitamina para o bebê. No vídeo eu explico tudinho o porquê dar e o porquê não dar. Quem quiser ver, clica aqui. Mas o fato é que o leite de vaca, além de ser um dos alimentos mais alergênicos, ele também atrapalha a absorção de ferro, então ele contribui para a presença de anemia nas crianças. Então, pelo menos até 1 ano de vida, o ideal é a gente segurar a ingestão de laticínios dessa criança, tá bom? Inclusive nas caixinhas de leite de vaca integral, etc., está escrito lá bem claramente que o Ministério da Saúde não recomenda a ingestão desses leites para crianças menores de 2 anos ou de 1 ano. Nono ponto para uma introdução alimentar de sucesso: os sucos. Sabe aquele suquinho de laranja-lima, aquele suquinho de laranja-pera famoso? Os sucos devem ser evitados na introdução alimentar, pelo menos até o 1º ano de vida. Não é legal acostumar a criança a tomar suco. Primeiro, porque essa criança tem que desenvolver o hábito de beber água. É muito complicado a criança que não aceita água, que ela só consegue se saciar a sede com suco. A mãe fica um pouco escrava disso. Em segundo lugar, a criança ela tem que se acostumar a comer as frutas in natura. Ela tem que conhecer as frutas. Cada fruta com sua textura, com seu sabor, e as frutas in natura elas possuem fibras. O suco, principalmente se você coa, mas mesmo se você não coa e só bate, ele perde boa parte das fibras. O suco vira uma grande bomba de glicose, porque ele é rico em frutose. No suco, às vezes, um copo de suco de laranja é 3, 4 laranjas, não é uma laranja só. Um bebê nunca comeria 4 laranjas de uma vez. Então você está ingerindo de uma vez só, de uma maneira muito rápida do organismo processar, muita frutose, que é o açúcar das frutas, que vai se transformar em glicose no sangue, elevar os níveis de açúcar no sangue, exigir que o pâncreas bombeie mais insulina. Então, assim, a ingestão de sucos no 1º ano de vida, é claro que é melhor que um refrigerante, é claro que é melhor que um suco de pozinho artificial, eu não estou discutindo isso. É claro que o natural é sempre melhor, mas mesmo o natural, sem neurose, tá, gente? Não é assim, a criança nunca vai tomar suco, mas não acostumar a ter que dar todo dia, sem essa obrigatoriedade, entendeu? Não precisa fazer suquinho de laranja todo dia, não precisa começar a introdução alimentar com suquinho para o bebê. Dá a fruta. Se ele vai tomar suco 1 vez, 2, 3 vezes até ele completar 1 ano, uma exceção, numa viagem, no fim de semana, ok. A questão é não acostumar e não se sentir obrigada a oferecer suco. Além disso, o suco enche muito o estômago do bebê por ser líquido e acaba ocupando o espaço de outros alimentos. Então o suco ele não pode ser usado para substituir uma refeição. Se for dar um suco, dá no máximo 100 ml, sempre lembrando que esse suco vai elevar o açúcar no sangue da criança, e isso, se feito de uma forma muito frequente, pode ajudar numa possível predisposição à diabetes. 10ª dica para uma introdução alimentar de sucesso: a alimentação não é só para o corpo, a alimentação é para a alma também. A alimentação também é afeto, a alimentação também é nutrição emocional. Então, vamos tentar criar esse momento da alimentação como um momento alegre, um momento lúdico, um momento descontraído, sem preocupação. Então, permita que a criança se relacione com o alimento, desde que ela se suje, desde que ela brinque. Ela vai chegar à fase que ela vai entender que comida não é brinquedo. Mas até ela descobrir o prazer de se alimentar, ela vai brincar com aquela comida, porque tudo é muito novo, tudo é muito interessante. Então não alimente a criança usando distrações, não tente alimentar ela fazendo aviãozinho, ou colocando ela para ver desenho, ou enganando ela fazendo ela abrir a boca. Crie um momento da alimentação como um momento de comer, de conhecer aquilo e de viver aquilo no presente. Assim, aquela vivência é quase uma meditação. É um processo assim meditativo, a criança conhecendo o alimento. E deixa ela tomar o tempo que ela precisar. Eu sei que algumas mães não têm tempo, algumas mães trabalham, tem toda a questão do BLW, da papinha, mas assim, vamos tentar fazer isso da forma mais leve possível, sem ficar interferindo nesse processo de conhecimento da criança com o alimento, sem ficar limpando ela o tempo todo, passando a mão na boca dela, interferindo em como ela segura os pedaços que ela está levando à boca, deixando ela acertar e deixando ela errar. Vamos criar um momento gostoso para que a criança consiga relacionar a alimentação a um emocional sadio. Bom, são essas as 10 dicas, eu espero que tenha ajudado vocês a
a focar melhor nesse momento que vocês estão vivendo ao pensar na introdução alimentar dos filhos de vocês. E agora eu vou falar um pouquinho da minha lista de alimentos, tá bom?